Oi, oi! Começamos mais um Pod Tati. E hoje a entrevistada maravilhosa, deusa, nada mais, nada menos do que quem? Arquiteta Rúbia Moraes. Uma salva de palmas, gente! Quanta honra essa apresentação! Obrigada, Tati. Seja muito bem-vinda, até porque esse espaço também é seu, né? Tem o seu olhar aqui, o seu toque. Tem a minha assinatura. Exatamente. E a gente vai compartilhar nesse encontro com você sobre o universo do estilo e arquitetura. É um ponto de interrogação, né? Como relacionar o nosso estilo pessoal com o design de interiores? Nossa, isso é um desafio. E a gente está descobrindo isso, descobrindo que isso conversa, né? Nós estamos descobrindo isso agora, a gente não tinha noção disso. Totalmente. E antes de iniciarmos a nossa conversa, esse bate-papo, Rúbia, por favor, fique à vontade para se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, que esse momento é seu. Ai, obrigada, Tati. Primeiramente, agradeço o convite, né, para estar aqui no Pod Tati. Pod Tati. Estou muito feliz de estar aqui já nesse projeto incrível que você está capitaneando, que é uma das gravadoras da área de imagem, estilo, marca pessoal aqui na nossa região. Era mato tudo isso quando eu cheguei, né? Desbravou esse mercado, esses conceitos, né, do estilo, do design, como isso tudo se conecta. Mas, primeiramente, queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. Olha que estúdio, gente, que estúdio lindo, eu sou suspeita para falar que nós assinamos o projeto de reforma aqui desse espaço e nós transformamos em algo que era realmente representava o estilo da nossa cliente, que é a Natina Salles. Então, é uma honra estar aqui, como já sou cliente, né, da consultoria de imagem e de todo o pacote que existe aí de conceitos para você ser ajudada pelo profissional. Então, a gente já tem essa relação de cliente e eu me sinto honrada de estar aqui hoje. Nossa, que maravilhosa, mas de fato, eu e a Rúbia, a gente vem de uma relação de amizade, cliente duplamente, né? Eu sou cliente dela, ela minha cliente, e tudo isso tem muito respeito e identidade. Engana-se quem acha, pelo fato de ter uma relação aí de amizade, pode ser que você conheça um pouco mais da pessoa. Até porque na hora da criação de um projeto, ou até mesmo na definição de um projeto de imagem que está relacionado ao estilo pessoal, requer características muito específicas que vêm realmente da essência dessa pessoa. E eu tenho um exemplo muito claro que é do meu processo, tanto na minha casa quanto aqui no estúdio. Foram momentos totalmente diferentes, onde o autoconhecimento, identificar dos estilos, fez total diferença. Então, para você que está acompanhando a gente, pega papel e caneta, porque essa mulher vai dar uma aula hoje pra gente, com toda certeza. E é claro que o universo de estilo pessoal também vai agregar no teu olhar. Então, antes de mais nada, quero fortalecer para você que ainda não segue a gente no Instagram, me siga, Tatiane Salles, com 2 L's, consultoria. Compartilho lá muitas informações, conteúdo relacionado ao universo da comunicação e da imagem. E o slogan, a sua imagem é a comunicação para o sucesso, é algo que nasceu no meu coração para ter essa junção, né, do jornalismo, que é a minha formação base, com a consultoria de imagem. E por isso você também pode vivenciar muito lá também no Instagram. E agora, Rúbia, vamos lá. Quando a gente fala de estilo, ele requer muitas possibilidades. Os estilos,
Existem os estilos universais, existem os estilos que são considerados diferentes também. Como relacionar isso dentro do desenvolvimento de um projeto de interiores ou de uma obra, de uma construção, de algo que vai iniciar ali do zero até o último adorno que é colocado dentro dessa casa ou empresa? Nossa, que pergunta comprida. Mas eu entendi bem aonde nós vamos chegar com essa pergunta e eu vou preparar, então, desde o começo, né? Que eu falo que para você projetar para o cliente, você precisa conhecer esse cliente. E muitas vezes você conhece muito pouco inicialmente, né? Da minha faculdade, da minha formação em arquitetura, a gente conhece os estilos arquitetônicos, nós temos ali disciplinas de estética, que é a teoria da beleza, o que é o belo para você, não é o belo para mim. Tem toda essa relatividade da beleza, do que envolve os estilos, né? E também tudo se conecta com arte. Arquitetura é arte, uma escultura, um móvel design é uma arte, um quadro, um lustre desenhado é uma obra de arte. Então você conecta elementos artísticos, né? Com o projeto, com a personalidade desse cliente. E não só isso, você tem todas outras variáveis que vão orbitar ao redor desses conceitos, que é o ticket do cliente, quanto ele quer investir, qual é a peça que ele tem, qual é a cultura desse cliente. Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, se eu tiver um cliente do agro, né, que ele veio de uma família humilde, hoje ele venceu na vida, não fez faculdade, viaja pouco, não gosta de ler. Então, para esse cliente, não vai fazer muito sentido eu escolher obras de arte para um projeto, para um quadro, para decoração, algo moderno, algo de vanguarda, porque não vai se conectar com ele. Ao mesmo tempo, eu tenho clientes extremamente clássicas e que gostam de detalhes, desde o estilo do se vestir, essa linguagem visual que a gente começa a captar desde as primeiras reuniões, primeiros encontros, essa linguagem visual dessa cliente, como ela né, como ela se comporta durante os nossos encontros. Pode ser um encontro físico, né, no escritório, ou um encontro online, onde, desenvolvendo ali uma conversa com a cliente, eu consigo identificar características que vão determinar esses estilos. Então, clientes que são muito práticas, trabalham muito, têm crianças e às vezes não tem babá. Então, ela vai querer optar por um projeto mais prático, mais minimalista, com menos detalhes para serem do dia a dia gerenciados. Então, já me tem já esclarece ali um perfil de projeto. Sim, nesse ponto, até trazendo a realidade da pessoa com o estilo, ele está também fixo aqui num ponto que é da essência dessa pessoa, com até mesmo uma dor, vamos dizer assim, que nem ela sabe, mas você como profissional acaba identificando, trazendo essa praticidade dela olhar. Por exemplo, você é uma mãe, fica fora de casa por muito tempo, às vezes ela quer ter ali um jardim glamouroso. Tudo bem, vai ter o suporte de alguém que vai cuidar, mas esse olhar dela vai influenciar nesse estilo também do que ela escolhe ali para pôr dentro da casa ou não tem nada a ver isso? Tem tudo a ver, né? Isso se conecta de uma forma que é, assim, extremamente cirúrgico. Por exemplo, ela não tem oportunidade de um jardim, mas ela quer um jardim. Obviamente, eu vou escolher espécies com paisagista que vão propor ali menos manutenção possível, né? Algo que não precisa, às vezes, de uma água constante, ou posso promover ali uma irrigação automatizada para que ela possa viajar tranquilamente, as plantas não morram, né? Ou uma pessoa, um casal que viaja muito e fica muito tempo fora. Então, tá vendo que eu consigo direcionar e separar espécies do paisagismo que vão atender aquela expectativa de ter um jardim bonito e de fácil manutenção. Uau, da mesma forma, você também consegue fazer isso no seu estilo pessoal. Porque você é uma mulher extremamente sofisticada, tem a sua elegância e muitas vezes você precisa da praticidade
na tua rotina do dia a dia. Visita a uma obra que requer tirar o salto, literalmente, e colocar um tênis, um coturno. É uma adequação do estilo dentro da sua realidade também. Faz sentido? Total, porque as mulheres são versáteis. Imagina as mães. As mães, geralmente, elas precisam ir ao supermercado, e tem as crianças, tem o bebê. Então, para ela andar com tênis, faz total sentido, né? Vai ser muito mais confortável. Imagina essa mãe, ela trabalhou no escritório, ela tem que buscar as crianças na escola e depois precisa ir ao supermercado. Ela pode ter estar de salto alto o dia inteiro, mas para ir para o supermercado ela pode ter um tênis no carro, uma sapatilha mais confortável e andar perfeitamente, ficar com um maior conforto. Mesma coisa a arquiteta, ela está aqui no glamour, eu falo assim, não metade, 10% é glamour, 90% é ação piano, porque a gente tem que ir para a obra, tem que estar na loja. Por exemplo, a todinha é imensa, né? A bigolinha é imensa. Para você ficar andando de salto, não dá. É muito cansativo. Então, você tá com uma sandália confortável, faz total diferença para que você, no final do dia, esteja bem, que não esteja com as costas doendo, que as pernas não estejam doendo. E anda preparada. Se você, às vezes, tá na obra, é calor, você tá com uma blusinha sem alça. Vou para uma reunião, eu tenho um terninho que fica no carro, já coloco o terninho, já fico com um cara, né, de executiva para uma reunião mais séria. Então, essa versatilidade da moda, do estilo que a gente tem, ali, por essência, isso tem que ser flexível ao ponto de ser prático, porque não dá para eu ir na minha casa trocar de salto, não dá para minha casa tomar banho e trocar de roupa. Né? Às vezes o batom ali, você faz uma maquiagem padrão no dia a dia, o batom você retoca e vamos embora. E vamos tocar a vida. Então é a mesma coisa para o seu projeto, ou para o seu escritório, para a sua casa. Você não pode demandar tempo para manutenção, para cuidados, porque o seu tempo é dinheiro. O seu tempo é qualidade de vida para você, para sua família, é o tempo que você vai ter para cuidar da sua saúde, para você malhar, para você estar com seus filhos. No caso, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, tenho mãe, tenho tia, tem muita gente na família para cuidar. Sim. E tudo isso também está relacionado às suas escolhas, né? Quando você traz todos esses detalhes na identificação, tanto do projeto quanto na hora de sair de casa, houve um aprendizado, houve uma trajetória para... Hoje você tem toda a clareza, é prático, você tem a visão da tua agenda, do seu dia, como você precisa estar, você já é uma profissional, uma mulher extremamente posicionada na sua área. Acompanho, inclusive nas redes sociais dela, tem muitas premiações, viagens, que traz essa relação direta, né, da moda com a arquitetura. Então, tudo isso, como foi agora nesse ponto de partida, até mesmo para as estudantes da área, independente até mesmo do segmento, eu acredito que quando a gente fala de imagem, a gente fala de um todo, não está falando apenas de investimento financeiro. No início, a Ruby até comentou, né? Ela estudou sobre o belo. O belo existe, isso é incontestável. Um céu, um pôr do sol, ele é incrivelmente lindo. Você vê um ambiente trevoso, sujo, ele vai remeter a algo ruim, algo feio. Então, o belo existe. Mas, enfim, voltando aqui para o contexto, que é o quê? Trazer essa relação de tudo que a Rúbia aprendeu até aqui e hoje ela levar esse estilo tão refinado no sentido do teu olhar diante do teu público. Como se deve esse olhar? O seu trabalho também auxiliou a você trazer esse refinamento para a sua imagem pessoal? Então, Tati, eu vi que tudo isso é um amadurecimento da Rúbia como mulher com 40 anos, já é uma profissional que trabalha em muitas frentes e que chega num ponto da nossa vida que você já tem a sua trajetória e você já tem muito bem definido o que você gosta e o que você não gosta. E eu sempre penso assim, que eu preciso
demonstrar uma imagem, como você sempre fala, né? A primeira imagem que vai ser a primeira impressão é que fica. De Isso, verdade, a mas primeira impressão é que a primeira imagem é que vai ficar. Realmente, eu já vivi isso. Eu já vivi situações que eu estava mal vestida e que eu já deixei de pegar o projeto porque eu estava mal vestida. Eu já deixei de me contratar porque eu não me cuidei, não me preparei para aquela situação. Desde como receber o cliente, desde como me vestir, como me portar, como servir um café. Eu já perdi cliente por conta disso. Então, juntando experiências negativas e tendo uma autocrítica, o que eu preciso melhorar, é que me fez buscar, né, novas opções dentro da minha realidade que eu pudesse ter impresso aqui a questão do meu dia a dia como luxo, que não é de nada com dinheiro, nem ostentação, mas é um luxo de eu ter o meu escritório, tomar o meu café, ter uma rotina de academia, poder ir nas minhas obras, o luxo de eu poder falar para as minhas audiências no Instagram ou no meu podcast, depois a gente vai falar sobre isso, mas o luxo de eu poder me imprimir como Rúbia. Isso me fez buscar, como você sabe, um posicionamento de imagem. E eu não tinha noção de como fazer isso. Por exemplo, eu não usava de jeito nenhum vermelho. Eu odiava vermelho e tinha medo de estampas. Ou era estampas demais, sempre muito erradas, ou era estampa de menos, né? Uma coisa sóbria, às vezes mais triste. Então, isso é um exemplo pequeno do que é a questão do posicionamento de imagem, né? E quando eu percebi que eu poderia buscar conhecimento ou ajuda profissional, como foi no nosso caso, onde eu busquei, comecei a te seguir mais nesse perfil profissional, entender que eu precisava desse produto, desse serviço, me fez, então, vir a ter um autoconhecimento, porque eu tinha medo de mexer nessa caixinha da minha vida. Eu não quero trocar as minhas roupas, eu não quero ter que... eu sou muito fechada, eu quero ter que me abrir para falar o que eu quero, como que eu sou. Nossa, eu não queria. Desculpa te interromper, mas você me fez voltar no tempo agora, porque foi exatamente isso que você me falou. No nosso primeiro encontro, você falou isso, Tati. Eu sabia que eu precisava, mas eu não queria abrir essa caixinha. Porque você tinha tantas outras responsabilidades, assim como qualquer outra pessoa que está aqui acompanhando a gente e pode pensar, imagem, não, isso daí é futilidade, não tem nada a ver, não conecta. Mas sim, faz sentido com a maneira como você se vê. E esse ponto da Rúbia trazer, que ela precisou se respeitar, e chegou o momento que você falou, não, realmente agora é a hora de abrir essa caixinha e florescer. E é o que a gente vê hoje, né? Então, você vê que a gente precisa estar pronto para isso? Totalmente. Então, um dia você falou assim, não adianta você dar de presente para tua prima uma assessoria dessa, ela não está pronta para receber. Não é algo que você pode dar de presente e você vai transformar em outra pessoa. Não. Você tem que estar pronta para receber essa imersão que é simplesmente você se conhecer e você seguir aquela verdade. Então, assim, não existe modinha, tá todo mundo usando aquilo. Não, eu tenho o meu estilo, eu não gosto de sapato muito alto, por mais que esteja lindo, mas dói a minha perna, dói meu pé, dói minhas costas, eu não vou usar. Então, eu comecei a fazer um filtro na minha vida. Por exemplo, eu não tenho muitos sapatos. Eu tenho muito mais roupa que sapato. Por quê? Sapato, eu preciso estar sempre com os coringas. Eu gosto de comprar sapatos bons que vão durar muito. Então, eu tenho cores, coringas, alturas de salto que vão ser confortáveis. Às vezes eu uso tênis, camiseta e jeans. Sim, eu uso para ir para a obra, eu vou para o escritório. Porque aquele dia eu quero usar aquele estilo e eu me sinto bem. Então, essa conexão de estilo, eu estou bem cuidada, estou bem perfumada, maquiada. Sou de tênis, calça jeans e camiseta. Está tudo bem. Mas são as boas escolhas pelo fato de você conhecer tão bem do seu estilo que mesmo o exemplo de uma peça que é considerada atemporal, que é a camisa branca. O que é o atemporal? É aquela peça, produto, enfim, que nunca vai sair de moda.
Na arquitetura também existe, né, o atemporal. Então é aquela peça super coringa, mas você tem o seu estilo pessoal. Então, o atemporal ele pode estar relacionado ao tradicional, mas eu que tenho um estilo, eu gosto de trabalhar com aquele toque sensual, com a sofisticação também. E eu posso transformar essa camisa branca tradicional no meu estilo, que isso sim é a real identidade. E é isso que você faz naturalmente com as peças que você tem no seu guarda-roupa, trazendo essa praticidade, né, dos sapatos, das roupas, das bolsas. A camisa branca que eu usei na minha viagem a Nova York é do meu marido. Olha que incrível! Porque eu nunca achava uma camisa branca bacana, numa loja feminina, e eu experimentei a camisa do meu marido. Nossa, ficou linda, sempre... Porque eu tenho uma inspiração. Por exemplo, Carolina Herrera. Ela tá sempre de camisa branca. Sim. Às vezes com gola virada e tal. E eu observo muito, o arquiteto observa muito, o design de interiores ele observa muito. Então, a arquitetura te permite ter um olhar para tudo. Para o lustre, para a bancada, para o pé da mesa, para o anel, para a textura da tua blusa. Então, tudo isso vai me juntando ali na cabecinha um monte de referências. E quando eu falei assim, não, eu quero uma roupa elegante para ir no museu em Nova York, eu quero ir com uma sapatilha, uma calça jeans, uma camiseta, uma camisa branca de botão para ficar um pouco mais sofisticada. Então isso foi muito legal, porque eu me inspirei em um ícone, né, que é a Carolina Herrera, que vocês podem procurar no Google, ela sempre com uma camisa branca, maravilhosa e sempre linda. É uma senhora, já deve ter uns 70 anos, 60 anos, não sei. Sim. Mas você está vendo que não é difícil de você associar algumas coisas à questão da moda, do luxo, do sofisticado. Porque nós, profissionais de arquitetura, nós temos naturalmente, eu falo assim, que uma obrigação moral de ter impressa na nossa personalidade um nível de sofisticação mínimo. Né? E aonde você vai buscar isso? É lendo, é estudando, é viajando, é você tendo como segurar uma taça, conhecer uma taça de champanhe, uma taça de água. Tudo isso ninguém me ensinou. A faculdade não ensina. Exatamente. Como você também. A faculdade não te ensinou a montar essa mesa, a fazer uma ambientação. Então você vai criando um olhar que vai ficando apurado. Mas o que eu queria dizer em relação a... voltando a falar da camisa e tal, é que você vê que uma camisa branca é básica e com um colar, com uma bolsa, te dá um estilo sensacional. Sensacional. E aí, quando você vem para um projeto de arquitetura, eu tenho uma sala toda clarinha, mas eu queria dar uma diferenciação. Você pode aí trazer, por exemplo, um lustre mais adornado, você pode trazer uma cadeira de design mais trabalhada. Então, você não precisa carregar aquele ambiente com várias informações para você ter um super projeto. Então, por isso que o menos é mais serve para tudo na vida. Para a arquitetura, para a tua roupa, para o seu carro, para a sua casa, né? Exatamente. Para o seu planejamento de vida, porque também isso envolve a sua trajetória. Você não vai criar um monte de penduricados para você ficar se complicando o dia inteiro com um monte de atividades. Então, menos é mais. Exatamente. E nesse ponto, eu me lembro que você até aderiu ao seu atendimento essa análise de estilos do seu cliente também. E isso facilita o entendimento e também a compreensão, muitas vezes, do próprio cliente entender que ele fala, gente, eu não sei qual é o meu estilo, eu não sei do que eu gosto. Perguntar qual é a sua cor favorita. A pessoa não sabe responder qual é a cor favorita dela. Eu gosto de vários. Exatamente. E aí também compreender, eu amo pink, mas eu não quero colocar um pink na minha sala. Existe toda a coerência, né, do gostar, da coerência do ambiente, porque o pink você pode enjoar com o decorrer do tempo, enfim, posso estar falando besteira aqui, né, ou não. Mas esse teste, como que funciona na prática para essa identificação do estilo pessoal com o estilo de um designer? Então, eu vou dar um exemplo muito claro de quando você foi minha cliente.
Porque naquela época eu não aplicava teste de estilo. É verdade. Então, era difícil, eu tinha que meio que atirar no escuro. Eu acho que ela gosta disso, eu acho que ela vai gostar daquilo. Vem cá, qual é uma aspas? Por um acaso, o segundo momento te inspirou a você criar esse teste de estilo? Com certeza, porque a gente vem, né, estudando design, por exemplo, você tem aquela de cores, você tem as bonequinhas de formato do corpo. Então, isso são metodologias que você aplica para sua área. O ser humano, né? Você aplica isso para a sua área específica de consultoria de imagem, certo? Sim, e eu preciso buscar ferramentas para que não só o meu briefing, que é o checklist do que o cliente precisa, mas ir além, né, que é um teste de estilos, uma análise de estilos. Porque nós temos uma fase inicial, Tati, que o cliente me escolhe porque ele já vê o meu estilo ou numa obra ou no Instagram, que hoje é a plataforma, né, que você tem mais acesso. Eu também tenho muita gente pelo Pinterest. Eu tenho o Pinterest bem movimentado. Sigam lá o Rubem Moraes Arquitetura, tem bastante referência. Então, muita gente... o seu Instagram também, qual é? Rubem Moraes Arquitetura, e tem Casa Tinco e Arquitetura, que é do escritório de arquitetura, onde eu sou a gestora. Que se escreve Cinque. Exatamente, é o número 5 italiano. Um dia, no outro episódio, eu vou contar essa história. Eu achei chiquérrimo esse nome, adorei. Foram 4 meses para escolher o nome. Mas voltando a falar, então, do briefing, meu Deus, voltei aqui. Voltando a falar do briefing, o que eu queria dizer... Quando a gente fala, que eu falo. O podcast é pra falar mesmo, né? E dá volta e vai lá e volta aqui de novo. Vamos falar aqui, então, de como... Eu entrei como modelo agora. De como o teste de estilo na arquitetura vai além do briefing. O que é o briefing? A Tatiane quer uma casa com 2 vagas de garagem, ela quer uma sala de estar, uma sala de jantar, um quarto com sacada para fachada, com uma banheira no banheiro principal, um closet com 20 portas e tal. Então, isso é o briefing, é um checklist. Não esquece da adega. Da adega lá no térreo. Então, tudo isso é um briefing que ela vai passar, que são as informações, os parâmetros básicos de um projeto. Porém, eu tenho que ir além de tudo isso, porque eu não estou criando uma planta, estou criando um lar, estou projetando algo que vai ser às vezes o empreendimento da vida daquele cliente, que é a casa dele. Sim. Então, ele, como o Luciano Duarte... É a realização de um sonho, né? O Luciano Duarte estava no podcast semana passada e a gente estava falando justamente sobre isso. Não é só uma planta, não é só um projeto. É você contar a história do seu cliente e aquilo vai por gerações. Então, a filha vai ter memórias daquela casa, a neta, a família vai crescendo, vai orbitando ali e habitando esse lar. Então, a responsabilidade do arquiteto é muito grande. Sim. Por isso que nós vamos muito além do briefing, mas também entender o estilo do cliente, a rotina. Por exemplo, eu tenho que perguntar quem que acorda primeiro no quarto do casal, é o homem ou a mulher? Ah, você gosta de assistir televisão ou você prefere dormir sem televisão? Quem acorda primeiro, faz muito barulho. Sempre vai ter o casal, um que gosta da TV ligada e o outro que gosta da TV desligada. Nós adoramos TV ligada, adoramos TV ligada, não tem problema. Lá em casa, não. Eu não quero dormir televisão desligada. Barulho zero, luz zero, nem a luz do ar-condicionado não pode ficar. Exatamente. Então, tudo isso impacta no projeto. Tô falando só de um. Aí, no caso, faz 2 quartos. Não, aí acabou o lugar. Aí que o arquiteto brilha. Cada um dorme num quarto. Aí que a varinha mágica, né? Então você vai projetar algo. Eu já tenho projetos que primeiro vem o closet, depois vem o quarto. Porque se a pessoa sair do quarto, ela sai do closet, banheiro e vai embora, não tem que voltar no quarto. Uau! Então nós temos alguns projetos assim, que você entra primeiro no closet, banheiro e depois no quarto. Por quê? Porque quem acorda cedo não vai atrapalhar quem está dormindo ainda. Então, vocês veem que as decisões tomadas através do como esse comentário, você vai revolucionar os projetos a partir de hoje. Eu provo, tem projetos, tem obras aí que a gente fez dessa forma. Para quebrar esse paradigma, não, quarto, armário, banheiro. Mas e aí? A pessoa
acorda, vai lá dentro do closet para sair, tem que passar por dentro do quarto de novo. Então é um pequeno exemplo de como um projeto impacta no seu dia a dia. Exatamente. Por exemplo, até quantas portas você tem que abrir para chegar na sua garagem? A distância do teu quarto até a sua cozinha para você pegar um café ou leite. Então hoje eu tenho uma tendência em casas de 2 pavimentos, mesmo com elevador, eu tenho no piso superior um pequeno espaço para ter uma piazinha, uma cafeteira, uma água para esquentar um chá. Temos uma adega ou um frigobar. Por quê? Eu não preciso descer para pegar uma água na geladeira. Eu tenho casos de pessoas que vão descer, escorregam, caem, imagina. Olha, e você trazer esse comentário, eu ouvi recente isso. Ai, casa térrea é melhor, porque fica tudo prático. Casa de sobrado, né? Que é a forma correta. É muito difícil, desde que você não tenha uma arquiteta que vai pensar por você. No caso, nesse exemplo, você já trouxe detalhes que você está pensando na minha rotina. Poxa, eu vou subir, vai me dar sede, pode dar vontade de querer comer alguma coisinha, e você já planejou um cantinho ali na parte de cima que eu vou ter tudo prático e fácil. São detalhes que com certeza faz toda a diferença. Até para venda. Para venda, e isso é uma tendência internacional. Eu estava em Los Angeles em janeiro, eu não queria ser metida, estava em Los Angeles em janeiro. E eu fui numa palestra da Ornara. A Ornara é uma empresa brasileira que tem várias lojas nos Estados Unidos, inclusive Nova York, Los Angeles. E uma especialista em design de Hollywood estava falando o que as pessoas de lá precisam. E conectou muito bem com algumas demandas que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, uma demanda que eu tenho visto cada vez mais é um quarto oculto. Um quarto oculto onde você pode abrir uma porta oculta e guardar teu cofre com as tuas joias, ou ter alguma arma, ou ter alguma peça de coleção, algo que você não queira fique exposto ali. Então pode ser num quarto, pode ser num cômodo, numa sala. Então esses ambientes ocultos são tendência internacional. Lá eles usam como bunker. Tipo assim, em Los Angeles tem muito, por incrível que pareça, tem muito assalto. Então eles têm muito pavor de assalto. O brasileiro, assalto, né, acontece aqui e ali, a gente vai tocando a vida. Eles não estão acostumados com isso. Então os bunkers, que são os esconderijos, são para esconder de possíveis assaltos. Então é uma tendência lá. Para nós, já seria um quarto para guardar coisas importantes. Eu tenho mães e clientes que falam assim, eu queria um lugar para eu esconder das crianças. Uau! Esconder das crianças. Mas o que é esconder das crianças? É que tem momentos que a mãe precisa se concentrar em algo. Então, na pandemia, por exemplo, tinham muitas mães que trabalhavam em casa meio período. E com as crianças em casa, elas precisavam participar de uma videoconferência. Por exemplo, como é participar de uma videoconferência dentro de uma sala de estar com criança passando... Quantos vídeos viralizaram com as crianças, né? Exatamente. Então elas falam, eu preciso de um espaço que eles não me Muitas vejam. vezes ela não quer um escritório, ela quer um cantinho ali da reflexão dela, né? Do momento dela. E não é só um cantinho fechado lá, uma salinha, não. Um espaço onde eu posso ter contato com a natureza, uma grande porta, se abrindo para um jardinzinho, que eu possa ter uma rede, uma poltrona confortável para ler um livro. Então, esses pequenos refúgios na casa, as mães estão procurando, soluções. Então, a gente recebe essas solicitações com muito carinho, porque são coisas diferentes e que eu preciso, então, entender a rotina dessa mãe. Olha que incrível! Mães que são empresárias, mães que trabalham funcionárias públicas que precisam se concentrar, tipo juízas e delegadas que precisam se concentrar, então isso é necessário. Exatamente. Agora, deixando aqui até uma informação que eu falo que é utilidade pública. Você compreender o que é tendência, o que é moda e o que é estilo. Tendência no universo da imagem é tudo que você vê nas passarelas.
No caso da arquitetura, é tudo que você vê o quê? Nos congressos? Na Casa Cor, na Casa Vogue, na revista, no Instagram. São modinhas. Tipo, Exatamente. Vamos lembrar uma modinha disso. Na verdade, quando torna... Parede verde de planta de plástico. É uma modinha. Todo mundo queria ripado, não é assim? Exatamente. Na verdade, a tendência, ela é aquela coisa um tanto quanto diferente, né? Sim. A moda é quando a tendência foi validada. Então, iniciou ali no paisagismo de plástico, da parede e tudo mais, e hoje você vê em todo canto. Por quê? Porque a biofilia, o que é biofilia? É a arquitetura harmonizada com o verde, com o meio ambiente, com a natureza. Então, você trazer para dentro do ambiente muita planta, muita referência de jardins, são premissas da arquitetura biofílica. E isso não existia, é uma ciência assim, que veio agora como algo que não é uma modinha, isso vai ficar. Porque existem estudos que comprovam que você está trabalhando com luz natural, você contrata com verde, diminui o seu estresse, aumenta a sua produtividade. Olha que incrível. Então, tudo isso foram estudos que comprovam a efetividade de você ter a planta. Lembra que eu falei para você? Tem que ter uma planta. É minha única planta que sobreviveu até hoje. É uma jiboia. E a jiboia, eu falei, essa planta aguenta. Hoje ela tá mais murchinha, mas ela tá firme e forte. Já vai fazer 2 anos. E é um design biofílico. Então, olha o toque de sensibilidade que você tem de ter algo verde, algo vivo dentro do teu espaço. Certo? Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui plantas desidratadas. São desidratadas, mas elas te dão um toque da natureza. Sim. Porque também são tem de verdade. folhas secas que na natureza existe. Folhas secas que ficam ali no chão, numa árvore que está ali em senescência. Então, são elementos da natureza que vêm para cá, assim como a madeira, né? A pedra bruta, por exemplo. Aqui eu tenho uma pedra que é uma pedra polida, mas que lembra elemento natural, porque a pedra vem da natureza. Exatamente. Então, tudo que replica isso gera mais sofisticação para a imagem e também para o ambiente. Você fazendo o uso equilibrado das tendências dos materiais, você vai trazer essa sofisticação para o ambiente. Porque eu posso pegar todo esse conceito, misturar e não dar em nada. Exatamente. Assim como na imagem, na hora de montar o look, até mesmo as referências de grandes marcas que a pessoa acredita que eu tô com uma jaqueta da Gucci, então tá incrível, mas ela enche de Gucci em todo canto, fica sobrecarregado e tende para o quê? Para o cafona, literalmente. Que daí, o que é o cafona? É o excesso de informação, o excesso de peças, e no ambiente isso também pode gerar, né? Excesso de textura, imagina coisa com pelo, depois vem coisa com cor, coisa com brilho. Então, excesso, como eu te falei, menos é mais. Tudo em excesso vai estourar. Exatamente. Então, você que está aí na dúvida de como, por exemplo, você é uma advogada, você vai abrir um escritório, e você tem dúvidas de como vai se vestir. Você tem um preto, sapato preto, escritório madeirado marrom. É clássico do advogado. Né? Então, que tal você quebrar esse paradigma e você vir com dress code, com estilo de se vestir um pouquinho mais alegre, mas tendo a conexão com o seu eu, com a sua personalidade. E isso você levar isso para o seu ambiente, um bom profissional de arquitetura e design vai te proporcionar essa conexão. Totalmente, até porque a maneira como você se veste e a maneira que é o seu ambiente de trabalho, ele precisa ter coerência. De nada adianta você se vestir de maneira extremamente sofisticada e elegante e o seu ambiente não condizer com essa realidade. É como se não validasse, não tivesse aquela validação. Eu tô aqui gravando, toda montada, e a minha cadeira quebrada. E quando a gente traz sofisticação, entenda mais uma vez. Cuidado. É aquela peça bem alinhada, é a cadeira bem alinhada. Você fala, a unha bem feita. A unha. Gente, Cuidados com a unha é o básico. Cabelo alinhado, pele sequinha, cuidada, limpa.
Esses são asseios básicos que traz esse cuidado para a imagem e aí vem para o ambiente, né? Eu preciso te falar uma coisa. Você vai gastar muito para isso? Não. Não. É tempo. Né? Você precisa de tempo para ter os seus Ao cuidados. mesmo tempo, você precisa ter tempo para organizar a tua casa. Você não Exatamente. precisa ter a casa mais chique, mais cara. Não. Você precisa ter um lar que é algo que tem uma organização mínima, uma limpeza mínima, um asseio, que já vai ser algo muito gostoso. Então, eu tenho um exemplo muito claro dentro de mim, na minha juventude, quando eu era solteira. Eu queria muito casar e não dava certo. Eu descontava as minhas ansiedades em roupas e sapatos. Então eu tinha muito sapato. Eu estava feliz, eu comprava um sapato. Eu estava triste, eu comprava um sapato. Eu estava feliz, eu comprava um vestido. Eu estava triste, eu comprava uma saia. Então eu cheguei ao ponto, eu já tinha me formado, eu ganhava relativamente bem nos meus 2 empregos. Eu estava na polícia e na prefeitura, então eu estava sempre me desdobrando. Ganhava bem para uma pessoa recém-formada. Então eu era solteira, morava com os pais, não tinha muito o que gastar. Então eu gastava com roupas. O meu quarto era uma bagunça, era um caos. Chegou ao ponto, Lucas está aqui no backstage, eu não conseguia abrir a porta para entrar no quarto. Mentira! Não é acumuladores, aquela série acumuladores? Sim. Eu estava naquele ponto. Por quê? Eu tinha algum problema que eu não conseguia resolver. Certo? Que era a minha vida sentimental e eu descontava aquilo em compras. Eu creio que tem muitas mulheres que também já passaram por isso. Sim. E precisam de uma cura. Sim. Então, minha família começou a me alertar: olha, você está muito consumista, você não está cuidando das suas coisas, será que não está na hora de você parar? Ai, passou na minha cabeça. E aí, graças a Deus, eu entrei num relacionamento estável. Comecei, que é o meu marido hoje. Hoje ele é extremamente organizado. Extremamente organizado. Tipo assim, vai ter um jantar na minha casa, ele vai te convidar 15 dias antes. Não vai te convidar hoje. 15 dias antes ele vai preparar tudo, fazer a lista. No dia, vai estar tudo organizado, né? Que ele come. Então ele me ensinou muito essa organização. Porque a minha família não tinha muito isso. Então eu vim de uma família, né, que era assim: vamos, resolve agora, vamos. Era assim. Mas esse planejamento começou a fazer total diferença na minha vida. Então hoje eu ainda tenho um guarda-roupa um pouquinho desarrumado, mas eu tenho a Lourdes que me ajuda, meu marido que me ajuda, eu sou uma pessoa em tratamento, de organização. Um dia de cada vez. Mas aquela ansiedade foi trocada por quê? Pelas compras conscientes. Então, se eu for comprar uma peça hoje, eu faço aquela pergunta: eu vou usar? Vai combinar com o meu estilo? Vai combinar com o meu dia a dia? Ah, vou comprar uma saia curta? Eu não uso saia curta. Acho linda, às vezes, pode ser maravilhosa, mas eu não vou usar. Porque eu gosto de priorizar as coisas para o meu trabalho, eu não vou sair de saia curta. Exatamente. E esse excesso, ele, além de dentro ali do teu quarto, das suas roupas, é um processo que eu sempre direciono as pessoas que chegam até aqui, e fica também como uma análise para você que está acompanhando, é olhar o excesso que pode estar no guarda-roupa ou em outras compras dentro da casa. Então, o detox, quando a gente faz, não está só na vestimenta. É o teu merecimento? Sim, é o merecimento, mas quem levou essa peça errada, vamos dizer assim, que ela não tem funcionalidade, que você tenta usar ela e parece que ela não combina com nada, como você trouxe. Hoje uma saia curta, ela não faz sentido para a sua realidade, mas a Rúbia, com a personalidade daquela época, fazendo isso agora, poderia comprar uma saia curta pela emoção do momento. Usar uma vez e depois ficar ali, jogada de lado. Então esse detox, ele precisa transitar no guarda-roupa, nas coisas da sua casa. Por exemplo, compras pela internet. Uau, eu tenho clientes que eu vou visitar, elas têm muita coisa de cozinha. Olha a cara dos meninos já aí olhando, tipo, devem comprar horrores, né? Compras pela internet, às vezes eu tenho amigas que ficam ali fazendo terapia na internet comprando coisas.
E eu já comprei muito tranqueira que você vai lá na Shine, compra uma coisa, ou então naqueles sites chineses que são muito baratinhos, mas não presta pra nada. Então, pra quê? Quando chega em casa, chega 3 meses depois, fala, meu Deus, quando que eu comprei isso aqui? Nem lembra mais, né? Não lembra mais. E aí a questão do ter clientes, vindo pra arquitetura, pro design, que compram em excesso utensílios domésticos, eletroeletrônicos, certo? Tapetinhos, potinhos de Tupperware, nada contra os Tupperware, mas eu tenho clientes que têm em excesso, não tem onde guardar, né? Sabe quando tá na hora de você fazer o detox? Fazer o detox o detox ele tem que transitar em tudo, num talher, aquele talher torto, amassado, você vai usar, você merece isso, e não tá nem relacionado a quanto você pagou, e sim a ter o melhor para você. Você pode ter um garfo, uma faca, harmônico, bonito dentro da sua realidade. Pra que vai guardar aquele garfo todo torto? Não vai usar. Vamos descartar. Além disso, tem aquelas situações que você conhece bastante no nosso dia a dia. Tem. Você ganhou presente de casamento e você não usa. Muitas pessoas guardam pela vida inteira, o casamento acaba e as coisas estão lá. Então, aquele talher de prata. Eu sou adepta do que eu vivo hoje. Eu quero a minha mesa linda hoje. Então, se eu puder usar um prato bonito, se eu puder usar um talher bonito que eu tiver, eu vou usar na minha mesa posta isso. Para você tomar o seu café da manhã, que seja. Não guardar para visita, a minha irmã hoje trabalha numa loja de decoração. Lá na Conceito Decor, ela falava assim, nossa, agora eu sei a importância de uma mesa posta. Quando eu ia na sua casa, você fazia aquela mesa posta, achava tanta frescura, tá vendo? Não é gostoso receber as pessoas com uma mesa bem arrumada, com um talher bonito, com uma mesa bem montada, organizada, ou você receber assim, jogando as coisas? É diferente. Exatamente. Então, o seu café da manhã pode estar arrumadinho, não é que é amor próprio. Exatamente. Começar com a minha xícara de café preferida. Então, gente, o presente de casamento, começa a usar, tira da caixa e vai ser feliz. Que o momento de viver é hoje. Igual com a roupa. Igualzinho, a roupa comprou, deixa ali meses com a etiqueta guardada, esperando a ocasião. Eu tô esperando uma ocasião, chega a ocasião, o que a pessoa faz? Vai lá e compra uma roupa nova pra usar. Exato. Então, por exemplo, roupa de evento. Eu não compro uma roupa. Achei lindo aquele vestido de festa. Vou comprar, porque tá na promoção, vou guardar para uma festa que um dia vai ter uma festa e vou usar. Gente, chega no dia da festa, não vai lembrar do vestido, você vai querer outra coisa e você vai comprar outra roupa. Então, sempre quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou usar, tem coisas tão lindas que eu não tenho nem evento para essa roupa, então eu não vou comprar. Exato. Sobre isso. Eu não tenho onde ir com essa roupa agora. Então, se eu for comprar, eu não vou ter onde ir, não vou usar, fica guardada. E aí, vai adiantar do quê? E falando da roupa, você comentou que já teve momentos que você percebeu ter sido julgada e não fechou contratos por conta da maneira que você estava vestida. Conta aí um episódio pra gente. Deixa eu lembrar aqui, vamos lá. Gente, teve um dia, deu tudo errado para receber o cliente. Primeiro, você já tinha o seu escritório. Eu estava no outro escritório, não nesse novo. Sim. Gente, o elevador, o cliente ficou preso no elevador. Então, um ponto negativo. Já começou na chegada, né? Ele entrou na minha sala, acabou a energia. Porque o elevador tinha acabado a energia, então eu estava sem energia. Então, estava com calor, estava tudo escuro. E ele queria muito fazer reunião, eu tinha desmarcado 3 vezes. E o cara chegou tão estressado. Fui fazer o café para ele. Eu derrubei um quadro de decoração que eu dava cafeteiro. Pá! Aquele barulhão. Gente, não tinha mais clima para reunião. Apresentei um orçamento e ele pegou e falou, tá bom, muito obrigada, eu vou olhar. E ele nunca mais falou comigo. Mas até então são desastres naturais quase, né? Acabou a energia, sim, elevador, mas eu fiquei nervosa, eu não consegui contornar aquilo. Sim. Né? Então, não foi a minha roupa nesse caso. Sim. Foi o contexto, comportamento. A minha apresentação, talvez eu não sentei para amenizar aquilo, eu fui muito direto no orçamento, esse aqui eu penso.
Eu fui muito Afoita. afoita, porque eu já queria, né, fechar, eu precisava fechar aquele contrato. Sim. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou fechar aquele cliente, a gente fica, né, para fechar aquele projeto. E eu fui sem entender o cliente estava passando. Apresentei orçamento, fui técnica, ele meu, muito obrigada, tá. Nunca mais falou comigo. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, eu fui no Alphaville e era um sábado de manhã, fui atender os clientes que eram de fora, compraram uma casa e queriam orçar comigo o projeto. Aí eu tava sábado de manhã, tava cansada, sabe? Era mais um cliente, assim, pra mim eu não dei importância. Porque eu estava cansada, sabe aquela semana que foi punk? E aí então quando é assim, você desmarca. Não vai de qualquer jeito. Sim. Né? Isso refletiu na sua imagem, no seu cansaço. Refletiu na minha imagem. Eu fui com uma camiseta simplesinha, assim, nada, assim. Às vezes podia ser uma camiseta mais arrumadinha e tal. Fui muito basiquinha, sem maquiagem. Então, cheguei lá, a mulher toda sofisticada, cliente. Toda bem arrumada. Ela se arrumou Ela se preparou para receber você, né? estar comigo. E eu não me preparei para estar com ela. E você que estava vendendo, né? E ela me fez um monte de perguntas sobre o que eu podia fazer. Fui na casa, olhei, fiz um monte de perguntas. E eu não estava concentrada para dar uma resposta que o cliente precisava naquele momento. Prazo, questão técnica. Eu simplesmente deixei passar aquela oportunidade, pelo contexto todo. Não me preparei, estava cansada, não me vesti bem, não me maquiei. Eu acho que a unha não estava feita. Então, assim, imagina. Aquela coisa, nossa, essa arquiteta tá... E esse é um ponto Né? importantíssimo. Quando a gente fala da aparência, é o que você transmite para o teu cliente, a sua preparação. A primeira impressão é a que fica. Exatamente, a preparação. Você tem apenas uma oportunidade para causar uma boa impressão. Ela tá com tudo na ponta da língua. Entendi. Você tem apenas uma oportunidade para causar uma boa impressão. Você tem apenas uma oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E você pode construir essa boa impressão ou não. Então, essa oportunidade, o cavalo selado, literalmente, ele não passa 2 vezes. Então, é uma fração de segundos. O ser humano, ele leva de 3 a 10 segundos para ter essa impressão. Que é aquele piscar de olhos de você olhar para alguém e falar assim, nossa, aquela pessoa, ela não é chegando, aquela pessoa ela gerou atratividade com o que ela faz. Lembra, até trazendo um exemplo, você é uma arquiteta renomada, reconhecida. Você chegar trazendo assimetrias dentro do contexto da sua vestimenta, não precisa estar na estampa. Pode estar numa sandália de tiras, com uma blusa de textura, um brinco assimétrico, um óculos diferente. Tudo isso vai compondo essa autoridade quando o teu cliente vê, indiretamente ele compreende, ela entende. A comunicação não verbal. Exatamente, ela entende o que ela está fazendo, ela entende do negócio, ela vai conseguir me atender no que eu preciso no meu projeto. Ou não. Os estilos diferentes, eles também vão levar essa mensagem aonde essa cliente que você perdeu, que chegou lá na visita e ela estava extremamente clássica, arrumada, se preparou para estar com você e você não se preparou para estar com ela, naquele momento você pode trazer toda a técnica, toda a informação, mas ela gerou uma primeira impressão de será que ela vai dar conta de resolver o meu projeto? Será que ela é sofisticada o suficiente para me atender no mesmo estilo? Será que ela tem olhar? O olhar que eu preciso, porque você é o olhar dela na criação de um projeto. E não significa que você não tem técnica, porque você tem. Você estudou, você tem conhecimento. Então, conhecimento, técnica é obrigação. É obrigação. Você fez faculdade, você estudou. O que você precisa entregar? O seu cliente, ele quer ver além. O seu cliente, ele quer encantamento na maneira que você entrega um projeto. Ele quer cuidado. Assim como você vai ter com ele,
na sua aparência, cuidado básico que não requer muitas vezes investimento financeiro, e sim asseio, um cabelo arrumado, uma pele limpa, uma roupa limpa, passada, Preparação, preparação. Exatamente. E tudo isso vai compondo a estrutura do quê? Dessa imagem, desse posicionamento que vende. E o que é o posicionamento que vende? É você tornar tangível as suas características de credibilidade, competência, tornar o seu currículo ali diante de você, sem você falar uma só palavra, não é mesmo? Uau! Chave de ouro. Mas hoje eu tenho muita admiração por ver você, Rúbia, transitando em todos os ambientes, levando essa mensagem. Você está na visita de uma obra, conversando com o engenheiro, com o mestre de obras, com o pedreiro, com o marceneiro, independente. Você é a Rúbia Moraes, é CEO da Cinque. Ai, tava louca pra falar esse nome. Muito chique. Então, você leva isso com tranquilidade de calça jeans, tênis e camiseta. Porque tem o cuidado com você, com a sua marca, a sua equipe também, que você preza em ter todo esse cuidado com eles também. É um olhar diferente de qualquer negócio. Então, o encantamento você gera para o teu cliente, mas você também faz com a tua equipe. Você encanta eles. Eu vi recente que você levou uma colaboradora com você para receber uma premiação também. Nossa gestora. Exatamente. Tudo isso mostra o quão você é uma profissional incrível e está nos detalhes. É muito além de uma bolsa de grife ou uma roupa que muitas vezes a pessoa pode nem conhecer. Então, o luxo, ele está relacionado ao que nós construímos, aos nossos valores. E o que faz sentido, no final, é essa mensagem que você entrega, não é mesmo? Total. Ela tá meio extasiada. Eu tô assim lembrando, né? Tudo que você está dizendo agora, tem uma amiga minha falando pra mim essa semana, nossa, você foi no prêmio do Metropolitano, que é um prêmio de arquitetura aqui do nosso estado, e você foi a única que levou alguém da tua equipe pra subir no palco, né? Pois é, eu fui prestando atenção. A pessoa prestou atenção nisso, né? Você também está dizendo agora. Por quê? Não quero criticar ninguém. Às vezes o arquiteto, ele é o titular do escritório, mas por trás tem toda uma equipe. Sim. E eu estou aqui para brilhar sozinho, vamos dizer assim. Eu tenho todo um apoio, um suporte deles full time. Então, se eu ligar agora, eles possivelmente me atendem. Se eu pedir para fazer uma hora extra, lembrando que lá a gente trabalha das 8 às 5, ninguém trabalha depois das 5 da tarde. Então, nós temos um ambiente de trabalho muito gostoso. Uhum. Então, valorizar essa equipe, respeitar, por exemplo, ou a arquiteta Mislane que trabalha comigo falou assim, nossa, você me marca no projeto. Nenhum arquiteto marca o outro arquiteto no projeto. Eu te marco porque é você que renderizou, fez a concepção do projeto, discutiu comigo todos os detalhes. Muitas vezes é a gestora de todo o processo, eu faço a supervisão. Então, por que não valorizar esse profissional que está à frente de um trabalho? E tudo ali eu tenho acompanhamento e tudo a gente precisa compartilhar. Então... Desculpa te interromper, mas já interrompendo, isso simplesmente é na sua imagem, no seu posicionamento, é a segurança que você tem do seu negócio. Você não tem nenhum tipo de insegurança ao trazer quem está junto com você, né? Não, tanto é que nós temos um podcast, que é o Papo de Arquiteta, e que nós vamos encerrar, tá, meninos? Vocês estão ali já, nós temos compromissos aqui hoje. Mas já, gente. Questão de profissionais de arquitetura. Eu tinha vontade de conversar com pessoas do meio que eu não tinha como conversar. E discutir assuntos que são comuns para nós, que é acabamentos, porcelanatos, iluminação, coisas do universo da arquitetura. Então eu criei o Papo de Arquiteta, que é um podcast onde eu levo arquitetos ou empresários do meio que vão falar sobre algum produto, sobre alguma inovação, ou sobre ideias, ou sobre um estudo. Então é tudo que comunica com a arquitetura.
Sim. E lá, muitas vezes, a minha estrela não é a Rúbia, é o arquiteto convidado. É onde eu trago para a mesa, para a discussão, assuntos que nos doem, às vezes, alteração do projeto, você cliente que altera muito o projeto, vamos saber por quê? Vamos entender o preço, por exemplo, de obras no steel frame, por que elas são mais baratas ou são mais caras, por que elas são mais rápidas. Então, são universos comuns à minha profissão, mas que também levam informação para o público, para o estudante de arquitetura, para o engenheiro, ou para alguém que quer construir, ou alguém que é um curioso, entusiasta da área. Então, o Papo de Arquiteto comunica com todo mundo, e o arquiteto, não é a Rúbia, o arquiteto convidado é a grande estrela. Inclusive, ser convidada para o Papo de Arquiteta, que foi no ano passado, né? Sim. Foi uma grande inspiração para hoje nascer o Pod Tati. Foi, exatamente. Então, ela fala muito bem, ela arrasa. Foi um momento onde eu vivenciei uma experiência incrível, tive um retorno incrível nas minhas redes sociais, da minha audiência. E nesse momento... Isso é um corte, viu? Exatamente. E nesse momento eu falei assim, não, realmente, eu sou da comunicação, eu posso dedicar um tempo para levar esse universo também para esse ambiente. E hoje você estar aqui no Pod Tati é um canal para levar informação, soluções. Você faz parte dessa trajetória. Então aqui eu também quero trazer esse agradecimento por ser inspiração para nascer o Pod Tati. Eu agradeço. Assim, desde quando você me convidou para vir, assim, fiquei muito feliz, porque eu já estava acompanhando. Nossa, ficou lindo o estúdio, ela comunica muito bem, os convidados são de alto nível. Mas lembrar que você foi ao meu podcast e nós conversamos assuntos, né, relacionados ao estilo, à arquitetura. Foi ao contrário, né? Você levou para a arquitetura um pouco do estilo. E hoje eu estou trazendo um pouquinho da arquitetura para o seu estilo. Não, e só um detalhe que isso é muito importante. Até hoje eu recebo, às vezes, marcações de pessoas, estudantes da área de arquitetura, de design de interiores, que estão assistindo como uma aula, de me marcar falando que está acompanhando o podcast, o Papo de Arquiteta, falando sobre o impacto da imagem. Então, é a gente compreender o quanto que nós, seres humanos, nós estamos conectados um com o outro para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade. E para mim, compartilhar isso com você e agradecer a sua parte aqui em todo esse processo também é de grande valor, viu? Tati, eu agradeço, mas lembrando, nós somos comunicadoras. Olha a responsabilidade de levar conteúdo para essas pessoas. Sim. Eu me descobri falando sobre as coisas, sobre o universo da arquitetura, do design, blá, 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 um monte de coisas que eu amo discutir. Mas que eu tenho uma responsabilidade sobre o conteúdo que eu estou falando. Assim como você, eu vejo muita técnica, muita questão de estudo. Você se preparou, fez a École, né? Isso. A minha formação é na École Supérieure de Lille. É uma escola de Paris que tem sede no Brasil também. Inclusive, já tive a oportunidade em anos anteriores de ser representante da escola, também representante da Federação Internacional de Profissionais da Imagem, que também tem sede em Londres. Então, são estruturas que estão por trás dessa fala bonita, né? É muito conhecimento, é muito estudo, o que vai muito além de um look bonito. E vamos aqui ao momento do Pod Tati para você trazer dentro do seu universo o que não pode faltar em um posicionamento de imagem que vende. Dentro da sua realidade, o que não pode faltar no posicionamento? Não pode faltar é autoconhecimento. Sinceridade, seja você no trabalho, na tua família, nas redes sociais, seja transparente. Acho que isso te leva para um caminho bacana. Uau! E o que não pode faltar no desenvolvimento de um projeto? Respeito ao cliente. Respeito
ao estilo do cliente, aos anseios do cliente, respeito em superar as expectativas daquele cliente, respeito com o tempo, com os prazos, respeito com uma entrega de qualidade. Nossa! Uau! Mas é sobre isso, né? E a pergunta que há um tempo atrás você já me respondeu, mas hoje quero eternizar nesse podcast, que trazer a frase, a sua imagem e a comunicação para o sucesso, ela tem um significado que vai muito além, que é o que é sucesso para você. Então, hoje, o que significa o sucesso para Rubia Moraes? Sucesso hoje, posso dizer que é ter paz em todas as minhas decisões. Sucesso é saber que eu estou no caminho certo. Sucesso é saber que eu faço diferença de verdade na vida das pessoas. Positivamente. Então, agora fique à vontade para você também deixar a sua mensagem ao mundo. As pessoas que acompanharam, estão aqui acompanhando a gente, que possa ter dúvidas a como desenrolar tudo isso, seja um profissional da área ou não, mas como eu posso sair da realidade que eu estou hoje e conquistar um próximo nível. Até na minha rede social, tenho Tatiane Salles Consultoria no meu Instagram, tem um vídeo onde a Rúbia conta um trechinho da história dela, que essa mulher, hoje aqui, bem posicionada, ela tem uma realidade de vida simples. Como que é que você diz mesmo que você brincava no Rio Cuiabá? Eu aprendi a nadar no Cuiabá. Aprendeu a nadar no Rio Cuiabá, porém ela construiu o seu sucesso com os seus pilares e hoje ensina com a tua simples maneira de trabalhar, de viver e de sentir a vida. Tem várias premiações, inclusive internacionais, e tudo isso é honra e mérito à sua trajetória. Então, com toda certeza, você tem muito a comunicar, muito a ensinar. E deixa uma pitadinha de tudo isso aqui para nós também. Obrigada, Tati, pela oportunidade. É sempre uma grande alegria estar ao seu lado. Nós estivemos em Barra do Garças, uma palestra para 1.000 mulheres, em 8 de março, onde Tatiane Salles deu uma aula, um show de autoestima, de testemunho de como atingir os objetivos, como lutar para ser uma pessoa, uma mulher bonita, elegante, dona do teu próprio destino, vamos dizer assim, né? Porque as mulheres precisam desse incentivo. Então, a minha mensagem hoje são para as mulheres, para todas as mulheres. Assim como eu já passei por momentos muito difíceis da minha vida, eu me decidi, tomei uma decisão. Não vou ser vítima de tudo que está acontecendo. Eu quero mudar a minha realidade. E como eu posso mudar a minha realidade? Dando os primeiros passos. Primeira coisa, esteja em paz com Deus, esteja em paz com a tua família, procure fazer o que tem que ser feito. O que é? Ao invés de você ir para o baile, para a festa, vai estudar, vai ler um livro, procura fazer um curso. Não tenho dinheiro. Vai no YouTube, gente. No YouTube tem tudo. Vai aprender algo novo, vai buscar uma realidade nova para você. Não tenho dinheiro para me arrumar. Mas ande asseada, com uma unha bem limpinha. Eu tenho muitos filhos e eu não posso comer. Gente, hoje nós temos tudo para alcançarmos nossos objetivos com muita perseverança. Não desista. Conheço muita gente que desiste no meio do caminho. E eu sou prova de que a gente não pode desistir. Que hoje eu poderia ser vítima de tudo que aconteceu já na minha vida, dificuldades, e eu não quis me vitimizar ou me esconder dos meus problemas. Eu resolvi enfrentar os meus problemas. E quando você fala assim, você é premiada, você é uma referência, realmente, eu recebi prêmios, as pessoas me falam que eu sou referência, mas eu não busquei isso. Eu busquei primeiramente fazer do meu trabalho algo com excelência. E esses frutos foram sendo colhidos naturalmente. Então esse é um testemunho, meu recado para você, mulheres. Não desistam, sigam seus sonhos,
e sigam em frente que vocês vão colher os frutos lá na frente. Ai, que incrível! Parabéns, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Nossa, é de fato arrepiante viver, compartilhar tudo isso, sentir essa energia que é o que nós desejamos para todos que estão aqui acompanhando a gente. O sentido do Pod Tati, com esse ponto de interrogação, é de fato esclarecer que você pode tudo sim. Você pode, desde que você compreenda o real sentido que está aqui dentro do coração. A Rúbia hoje compartilha a história dela, de uma mulher determinada, guerreira, e que tem as premiações, mas são as premiações da vida, as premiações pelas escolhas. Então, tudo depende exclusivamente da nossa escolha. E esse é o sentido do Pod Tati, que você vivencie a sua escolha e conte aqui com a gente sempre para compartilhar muita informação incrível. Não esqueça de me seguir no Instagram, Tatiane Salles, com 2 L's, consultoria. E meu muito obrigada, Rúbia maravilhosa, que abrilhantou esse momento, leva aqui hoje esse mimo especial do Pod Tati e deixo agora um grande beijo, um grande abraço a todos vocês que estão aqui com a gente. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Boa noite.